Fala galera, tudo bem com vocês? Sou eu aqui de novo, o professor Gabriel. Espero que todos estejam muito bem. Viemos hoje para a nossa segunda aulinha sobre o reino Monera. O nosso tópico de hoje é estudar especificamente as doenças que são causadas pelas bactérias e que nos trazem problema à nossa saúde, tá ok? Antes da gente começar a nossa aula, eu vou fazer uma autodescrição da minha pessoa. Eu tenho a pele clara, tenho os cabelos e a barba grisalhos, tenho os olhos claros, estou com uma camiseta preta e uma calça jeans. Pessoal, nossa aulinha de hoje, ela vai ter como foco principal as doenças que são causadas pelas bactérias e que acabam acometendo a saúde humana. A gente sabe que as bactérias, a gente viu nas nossas aulinhas anteriores, são micro-organismos procariontes extremamente simples. A grande maioria são de vida livre, mas existem alguns organismos no reino Monera que têm vida parasitária. E o nosso foco hoje é exatamente isso. Quais são as bactérias que podem fazer mal à nossa saúde e quais são essas principais doenças que podem fazer mal para a nossa vida. Vamos comigo para a tela para a gente organizar um pouquinho a nossa aula de hoje? Vamos lá. Então, o nosso tema de hoje é estudar as bacterioses, que são essas doenças causadas pelas bactérias. E o nosso foco, então, vai ser definir várias dessas doenças. Eu vou listar para você aqui várias delas que não são o foco da nossa aula de hoje. Nós temos aqui alguns exemplos de doenças bacterianas. Coloquei para você aqui a cárie, que é uma doença que acomete a saúde bucal. Nós temos a meningite bacteriana e a pneumonia bacteriana. E vamos tomar cuidado porque a gente faz questão de falar meningite bacteriana e pneumonia bacteriana, porque essas doenças também podem ser causadas por vírus, tá bom? Nós temos a furunculose, que a gente chama popularmente de furúnculo, a sífilis e a gonorreia, que são doenças sexualmente transmissíveis, o tétano, o botulismo, o cólera, a hanseníase. Nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo para falar dessas doenças. Volta aqui para mim. Nós vamos trabalhar para estudar um pouquinho de algumas dessas doenças bacterianas com um quadro que eu vou mostrar para você agorinha. O que eu acho interessante para você nesse momento? Que você pegue a organização desse quadrinho, onde eu vou colocar para você uma listagem das principais doenças, quem é o agente causador, quais são os sintomas, como é que é a transmissão, como é que é a prevenção dessas doenças, e que você também monte esse quadrinho no seu caderninho. Porque o objetivo dessa aula é que você, juntamente comigo, consiga ir preenchendo devagarzinho no seu quadro as principais características de cada uma dessas doenças. Vamos organizar esse quadro? Vamos comigo para a tela, bora lá. Nós vamos organizar o quadro da seguinte maneira. Você vai montar um quadrinho para mim, aonde na coluna da esquerda você vai colocar essa listagem de doenças que eu apresentei para você. Então aqui nós vamos colocar a lista das doenças, que são o tétano, o botulismo, a tuberculose, a hanseníase, o cólera e a leptospirose. Na segunda coluna, a gente vai destacar quem é o agente causador. Resumindo, como é que é o nome da bactéria que causa essa doença. Logo em seguida, nós vamos falar dos principais sintomas dessa doença, as principais formas de transmissão e como é que se dá a principal ou as principais formas de prevenção. Olha aqui para mim agora. Muita atenção no que eu vou te falar. Essas doenças, para quem está pensando em fazer algum processo seletivo, seja a prova do Enem, seja um vestibular, elas são doenças muito importantes. Geralmente nesse tema chamado reino Monera, que é o nosso foco de estudo nesse primeiro módulo, o que a gente mais é cobrado nessas provas de concursos é exatamente isso. Quais são essas doenças e as principais características de cada uma delas. Talvez até muito mais do que, às vezes, a característica de uma bactéria, a estrutura dela, as formas de reprodução, que foi, inclusive, o tema da nossa última aula. Então, para quem está se preparando para algum processo seletivo, faz um asterisco, um coraçãozinho no seu caderno nesse tema, chamado bacteriose, porque isso pode ser muito importante para você. Então, agora a gente vai voltar para a tela, eu vou dar um tempinho para você dar uma pausa nesse vídeo, copiar esse quadrinho e a gente começar o preenchimento conjunto. Vamos comigo? Bora lá então. Esse é o quadrinho, você vai dar um print dessa tela aí agora, vai dar uma pausa nesse vídeo e vai colocar no seu caderninho. E a gente vai junto agora então para cada uma das doenças. Bora lá então? Nós vamos começar com a primeira das doenças, que é o chamado tétano. Essa doença chamada de tétano é causada por uma bactéria chamada de Clostridium tetani. Olha aqui para mim, uma diquinha legal.
Na grande maioria dessas doenças bacterianas, na grande maioria, não é sempre assim não, tá? O nome da doença está muito relacionado com o nome do micro-organismo. Por exemplo, no tétano, você viu que o nome da bactéria é Clostridium tetani. Então acaba que o nome do agente que causa a doença já acaba remetendo um pouquinho da doença. E sobre essa doença chamada tétano, a gente já tem algumas coisas de pré-noções do nosso dia a dia. Quando a gente pensa no tétano, por exemplo, a gente já pensa assim, ferro enferrujado. Se eu fizer um ferimento num ferro, eu vou pegar essa doença. Aí a gente já lembra da vacina antitetânica, do soro antitetânico. E é exatamente essa doença que a gente está falando mesmo. Então vamos comigo para a tela de novo? Bora para cá. Essa doença, ela tem como alguns sintomas o que a gente chama de rigidez muscular progressiva. Isso vai gerar o quê? Essa bactéria, chamada Clostridium tetani, ela causa no nosso corpo essas contrações musculares de forma não desejada. Como é que acontece nesse caso? Eu vou te mostrar uma fotinha para você entender. Esses sintomas que você está vendo aqui são os sintomas que a gente mais vê relacionado com o tétano. Eu tenho aqui o caso, então, da principal forma de transmissão, que é através de ferimentos profundos na pele e que entrem em contato com a bactéria ou com os esporos da bactéria. E o que a gente vai perceber como sintoma dessa doença é o que você está vendo aí. Esse sintoma que eu estou sublinhando do lado de cá, circulando do lado de cá e circulando do lado de cá, é uma coisa que a gente chama lá na medicina de sorriso sardônico. Foco em mim aqui agora, olha para cá. Sorriso sardônico é quando essa musculatura que a gente tem no pescoço, ela começa a contrair e a pessoa não consegue controlar essa contração. Essa evolução do tétano, ela é uma evolução que vai progressivamente gerando esses espasmos musculares. Começa com essa contração, a gente chama isso de sorriso sardônico, e isso vai evoluindo. Até que chega naqueles casos que a gente vai ver agora nas outras figuras, de pessoas que começam a ter contorções do corpo todinho. Isso não é permanente, a pessoa não fica contraída pelo tempo inteiro. Isso geralmente acontece em crises. E em geral, o que desperta muito essas crises são distúrbios, tipo barulhos muito intensos, iluminação muito intensa. Então, na grande maioria das vezes, até o paciente é colocado num ambiente um pouco mais reservado, com mais, menos luz, com mais penumbra, menos som, menos barulho, porque isso evita essas crises, esses surtos de contração muscular. Bora para a tela comigo de novo. Nós temos aqui esses casos mais graves, então. Aqui nessa foto e nessa foto, a gente está vendo já algumas descrições das crises que são bem mais intensas da contração muscular, certo? A forma de transmissão principal dessa doença é o que a gente já havia comentado anteriormente. São ferimentos profundos que acontecem na pele e que entram em contato com os esporos dessa bactéria. Por que o ferimento, a gente fala que tem que ser um ferimento profundo? É que essas bactérias aqui, ó, do gênero Clostridium, elas não gostam muito de oxigênio, elas são bactérias anaeróbias. Então, se ficar em contato com o ar direto, essas bactérias morrem. Num ferimento, olha aqui o detalhe, ó, profundo, quando ele é profundo, a gente tem muito pouco oxigênio, então a bactéria gosta desse lugar. Como é que são as formas de prevenção? Vacinação, a gente tem vacina contra o tétano e a limpeza adequada de ferimentos em caso de um ferimento mais profundo. Olha para mim aqui. O ideal é água e sabão, beleza? Então, quando a pessoa tem um ferimento profundo na pele, que começa possivelmente a ter tido uma infecção, o ideal é, os primeiros socorros ideais para esse caso, água e sabão, beleza? Lava com água, abundância e sabão e, óbvio, procurar um atendimento médico, né? Se o ferimento foi um ferimento profundo, ele já requer cuidado. Tranquilo? Essa foi a primeira doença. Vamos para a segunda? Bora para a tela comigo. A nossa próxima doença é uma doença que é chamada de botulismo. O que nós vamos falar dessa doença chamada de botulismo? Primeiro, o nome da bactéria. E é uma irmãzinha aqui, ó, da bactéria do tétano. A gente tem aqui o chamado Clostridium botulinum, beleza? É o nome da bactéria que causa o botulismo. Essa bactéria, ela tem um sintoma, olha para cá, ó, oposto ao sintoma do tétano. Enquanto o tétano causa contração muscular, essa bactéria causa paralisia muscular. Ou seja, o que ela vai fazendo é que os músculos comecem a parar de funcionar, o que pode ser potencialmente muito grave. Olha aqui para mim, a gente tem alguns músculos no corpo, como por exemplo o coração, que faz o nosso corpo circular sangue, o diafragma, que faz o nosso pulmão oxigenar o nosso corpo todinho. Se esses músculos pararem, a gente tem a chamada parada cardiorrespiratória, que pode ser um sintoma gravíssimo do botulismo também, ok? Bora para a tela comigo de novo. Como é que a gente pega essa doença? Aqui, o principal é através da ingestão de alimentos contaminados com a toxina dessa bactéria. E aí vamos destacar uma coisa. Qual tipo de alimento é o alimento mais propício a gente pegar essa doença?
os alimentos, eu vou colocar aqui em cima, ó, enlatados. E também os alimentos que podem ser embalados a vácuo. Por que que os alimentos enlatados e os embalados a vácuo, volta aqui para mim, são os alimentos mais propícios? É porque essa bactéria também é anaeróbia, ela não gosta de oxigênio. E aí, de repente, uma lata fechada não tem oxigênio, é bom para ela. Uma embalagem embalada a vácuo não tem oxigênio, é bom para essa bactéria. Legal? Então, volta para a tela comigo de novo. E o que a gente pode fazer como prevenção para essa doença? É o processamento adequado de alimentos enlatados, ou seja, tem que ser feito com uma forma extremamente esterilizada, purificada para evitar a contaminação, e uma refrigeração correta, porque se a temperatura estiver baixa, essa bactéria não consegue muito bem sobreviver, ok? Aqui a gente tem algumas imagens que referem ao botulismo. O que a gente vê nesta fotinha aqui, deste lado direito, e nesta fotinha aqui desse lado esquerdo, já é uma paralisia muscular, nesse caso dos músculos da face, ok? Que é um sintoma inicial dessa doença. E você vai me perguntar uma coisa, professor, mas por que você colocou uma foto aí, por exemplo, do Botox? Olha para o nome do Botox lá, toxina botulínica. É isso mesmo, cara. Esse Botox que a gente coloca como hoje uma indústria de cosmético, como um processo de estética, ele é extraído a partir dessa toxina botulínica. Qual que é a diferença do Botox e da toxina da própria bactéria? A concentração. A toxina da bactéria ela é altamente concentrada, obviamente. Os caras foram para o laboratório, reduziram a concentração dessa toxina e, de repente, começaram a aplicar em alguns pontos estratégicos do rosto. Por exemplo, o pessoal não usa muito Botox para evitar a ruga. O que é a ruga? É uma marca de expressão. E ela se forma quando a gente faz as contrações da musculatura. Se de repente eu injeto uma substância que faz o músculo evitar a sua contração, evita a formação de ruga. Então faz sentido, o uso do Botox ele é exatamente para isso. É para que a gente evite a formação de ruga com o passar do tempo. E uma forma de se fazer é inibindo as contrações musculares. Aí o Botox entra, a toxina botulínica ela entra aí. Certo? Vamos para mais uma doença? Bora comigo! A próxima doença que nós vamos trabalhar aqui agora é uma doença chamada de tuberculose. Quem causa agora uma bactéria chamada de Mycobacterium tuberculosis. Está vendo que o nome da bactéria é muito parecido com a doença? Olha lá, ó, tetani é o tétano, botulinum é o botulismo, tuberculose é a tuberculose, ok? Qual é o principal sintoma da tuberculose? Tosse, galerinha. Esse aqui tem que saber na ponta da língua, tá? Tosse persistente, intensa e outra. Olha para cá que interessante, foca em mim aqui. Essa tosse, no passado, era muito mais comum do que hoje. A doença continua acontecendo, mas a tuberculose foi considerada o mal do século. Na época que a gente tinha tratamentos muito precários, as pessoas morriam e morriam frequentemente de tuberculose. E nos estágios finais dessa doença, a pessoa começava a tossir e expelir sangue. Ou seja, a gente falava também de uma tosse sanguinolenta. Isso ainda pode acontecer? Pode, mas hoje a gente tem tratamentos muito mais eficientes do que se tinha no passado, ok? Bora comigo para a tela de novo, vamos lá. Como é que a gente pega essa doença? Através das vias aéreas, ou seja, contato direto com pessoas contaminadas. O que seria esse vias aéreas aqui? Espirro, tosse, gotículas de saliva que a gente libera, são formas que a gente tem de transmissão dessa doença. Como é que é feita a prevenção? Nós temos uma vacinação específica para ela, ok? Que é a vacina chamada de BCG. E para as pessoas que já estão doentes, nós temos o tratamento, que é feito a partir de quê? Do uso de antibióticos. Essa informação também é bem importante. Olha aqui para mim. O antibiótico é o tipo de medicamento que nós usamos para o tratamento das doenças bacterianas. Grande parte das doenças bacterianas a gente consegue tratar com o uso do antibiótico, que são substâncias químicas que destroem a estrutura da bactéria, ok? Bora para a tela comigo? Vamos lá? Aqui a gente tem, então, algumas imagenzinhas que se relacionam à tuberculose. Nós temos uma radiografia aqui de um pulmão de uma pessoa e esses pontos que você está vendo aqui, o que eles mostram para a gente? Vou colocar aqui embaixo, ó. São algumas lesões que acontecem no interior do nosso pulmão em decorrência da presença dessa bactériazinha aí, ó. Então a bactéria, ela se instala no pulmão e começa literalmente a destruir o nosso pulmão. Isso vai gerar alguns sintomas para a gente que eu até coloquei nessa outra figura. Pode acontecer perda do apetite, fadiga, dores no peito, tosse com muita secreção, tosse prolongada, tosse sanguinolenta, podemos ter também suor, palidez, tudo como sintomas dessa doença, ok? Volta aqui para mim.
É interessante que você esteja anotando tudo isso, como eu te falei, essas doenças são doenças que vira e mexe aparecem para a gente em provinhas de vestibular e pode ser que você esteja se preparando para isso no seu futuro. Então é muito importante que a gente tenha tudo isso muito bem anotado e muito bem enfatizado, ok? Vamos para a tela comigo de novo? Bora lá! Outra doença que nós vamos destacar na aulinha de hoje é uma doença chamada de hanseníase. Esse nome hanseníase talvez nem é muito similar para você, mas olha o nome da bactéria, Mycobacterium leprae. Aí eu falei para você que não é sempre, mas na grande maioria das vezes, o nome da bactéria tem a ver com o nome da doença. Aí você vai falar para mim assim, ô Gabriel, mas espera aí, agora esse lepre não tem nada a ver com a hanseníase. Sabe por quê? A hanseníase, foca em mim aqui agora, a hanseníase, ela foi uma doença que a gente conhece muito antigamente no passado, desde a época da Bíblia a gente fala muito sobre ela, só que ela tinha um outro nome, o nome dela era lepra. Falava-se lepra, pessoas leprosas. E essa lepra é a hanseníase. Por que a gente excluiu um pouquinho essa palavrinha lepra dos nossos livros? É porque a palavrinha leproso, ela acabou criando ao longo da história um sentido um pouco ruim. As pessoas eram colocadas como rejeitadas na sociedade, como preconceito da sociedade. E essa palavrinha lepra, ela foi gradualmente sendo excluída e a gente começou a usar o nome mais técnico para a doença, que é o quê? A hanseníase. Vamos comigo para a tela de novo? Bora lá! Essa doença, ela causa manchas esbranquiçadas na pele. Essa mancha esbranquiçada, ela vem acompanhada com perda de sensibilidade. A gente encosta na pele, parece que ela está dormente nesse local do ferimento. Isso pode ser em decorrência de quê? De lesões dos nervos e que podem inclusive gerar o quê? Feridas na pele, que eu vou te mostrar agora mesmo ali. A transmissão dessa doença é através de contato prolongado e direto com pessoas doentes. Cara, foca em mim aqui agora, eu vou te dar uma informação bem legal sobre essa doença chamada de hanseníase. Por que a gente fala que tem que ser um contato prolongado? E que tanto que é esse prolongado? Olha que interessante. Quando a gente pega um determinado agente patogênico, um vírus, uma bactéria, um protozoário, entre a gente pegar esse bichinho e começar a expressar o sintoma da doença, a gente tem um período de dias que varia muito. Tem, por exemplo, uma gripe que pode demorar de 3 a 4 dias entre eu pegar o vírus e começar a expressar o sintoma. Tem doenças como a Covid que pode demorar até 7 dias ou menos do que isso. Cara, olha que legal o caso da hanseníase. Quando uma pessoa entra em contato com essa bactéria, ela pode demorar até de 6 a 7 anos para começar a expressar o sintoma. Olha que interessante. Por isso que a gente fala que tem que ser um contato prolongado no corpo da pessoa, porque o tempo de evolução dessa bactéria no organismo, ele é extremamente lento. Beleza? Bora para a tela comigo de novo então. Como é que seria então uma prevenção? O tratamento dos doentes e esses processos de educação em saúde. O que seria educação em saúde aqui? É a gente conhecer sobre a doença para conseguir prevenir em relação a essa doença. Vamos ver algumas fotinhas? Essas aqui, ó, do lado esquerdo, são as manchas esbranquiçadas que eu falei para você naquele slide anterior. Então a pessoa começa a apresentar essas manchas com aspecto meio esbranquiçado e se a gente encostasse aqui, ó, nesse local que eu estou pintando os pontinhos vermelhos aí, essa pessoa provavelmente não estaria sentindo nada, porque tem perda de sensibilidade. E isso vai evoluindo, se não tratar, aqui, ó, para casos onde a pessoa começa a desenvolver lesões na pele. Olha para cá. Lá na época da Bíblia, quando a gente falava dos leprosos, falava-se em descrições que as pessoas perdiam membros, perdiam dedos, perdiam mãos, perdiam pés, e é verdade, porque naquela época não tinha tratamento. Então o cara ia ficar com essa bactéria, a bactéria ia consumir no corpo da pessoa até os membros começarem a necrosar. Por isso que a pessoa era rejeitada da sociedade, porque a pessoa vinha com os membros todos enfaixados e já sabia que aquilo era o quê? Que era uma não sabia que era bactéria, mas sabia que era um micro-organismo que gerava uma doença e outra que podia ser transmitida. Então as pessoas eram todas o quê? Afastadas do convívio social. Legal? Bora comigo agora para a gente começar a finalizar a nossa aulinha de hoje. Nós vamos falar agora de uma próxima doença, que é a cólera, beleza? Quem causa essa doença é uma bactéria chamada de Vibrio cólera, escreve cholerae, mas a gente lê cólera. De novo, olha lá, o nome da bactéria é relacionado com o nome da doença. Essa bactéria causa uma diarreia aquosa e muito intensa. E o principal problema dessa doença é a desidratação. Volta comigo e com muita atenção aqui agora. Cara, essa desidratação do cólera, ela é tão severa que em 48, 72 horas a pessoa pode vir a óbito, ela pode morrer. E eu vou te fazer uma pergunta.
Adianta a pessoa ficar em casa bebendo água para se reidratar? Aqui, ó, adianta não. Sabe por quê? Essa bactéria que ela faz é ir lá dentro do nosso intestino e criar como se fosse uma película dentro do intestino. E essa película impede a gente de reabsorver a água. Ou seja, toda a água que a pessoa beber, ela vai mandar embora através da diarreia. Então essa hidratação tem que ser, ó, lá no hospital, tem que ser endovenosa. E a pessoa tem diarreia o dia inteiro. Eu vou te mostrar agora mesmo uma fotinha. Até a maca que recebe uma pessoa colérica, ela é uma maca especial. Ela vai ter um buracão no bumbum da pessoa para a pessoa evacuar onde ela estiver mesmo. Porque não dá para ficar indo no banheiro toda hora. O corpo está muito debilitado e a frequência da diarreia é muito intensa. Daí a necessidade então do tratamento hospitalar, para que a hidratação consiga realmente fazer um processo de reconstituição de água no corpo da pessoa. Bora para a tela, vamos lá. Então nós temos aqui como formas de transmissão água e alimento contaminado, essa bactéria fica em água e alimento contaminado, e aí como formas de prevenção nós temos o saneamento básico, a higiene pessoal, tratamento de água, que seriam as estações de tratamento de água e de esgoto. Nós temos aqui, por exemplo, o caso que eu te falei, tá vendo? A maca, ó, aqui no meizinho, ela tem uma abertura. A pessoa, como ela tem diarreias intensas, ela vai ter que evacuar por aqui mesmo. E olha essa foto que eu tô te mostrando. Infelizmente, quando essa doença, ela aparece, ela não pega uma pessoa só. São dezenas ou até mesmo centenas de pessoas ao mesmo tempo, o que pode aumentar muito a chance de óbito. Às vezes os sistemas de saúde não conseguem satisfazer muito a necessidade da demanda, ou seja, chega muito mais pessoa do que aquilo que o hospital consegue suportar. Tranquilo? Olha para cá. O cólera, a gente tem que tomar muito cuidado com ele em regiões que são desprovidas de saneamento básico. Aquelas regiões mais precárias do país, onde a gente não tem uma estação de tratamento, onde a água do rio é usada para tomar banho, a água do rio é usada para beber, a água do rio é usada para fazer o alimento. A gente tem que tomar muito cuidado, porque como você acabou de ver, o que faz a doença ser transmitida é a água e o alimento contaminado. Aí pensa, uma pessoa contaminada dentro de um ambiente como esse sem tratamento. Se de repente o cocô dela contamina o ambiente aquático, todo mundo que de forma direta ou indireta tiver contato com esse ambiente pode acabar desenvolvendo o quê? A doença. E isso para a saúde pública é um caso extremamente grave. Vamos para a última doença? Bora comigo para a tela, vamos lá. A nossa última doencinha de destaque para a nossa aulinha de hoje é a leptospirose. Quem causa uma bactéria chamada de Leptospira interrogans, essa bactéria então, olha lá, ó, também com o nome da doença. Ela causa na gente febre alta, dor de cabeça, icterícia e insuficiência renal. O que é essa coisa chamada de icterícia? Volta para mim aqui com ênfase. O olho fica amarelado, beleza? Só que agora toma cuidado. Esse amarelamento do olho, ele pode acontecer por 1 milhão de coisas diferentes. O que o amarelamento do olho nos mostra? Que geralmente o fígado, que é um órgão que a gente tem aqui no abdômen, do lado direito, não está funcionando bem. Que é uma das coisas que essa bactéria causa, uma insuficiência hepática. O fígado não trabalha muito bem. Se o fígado não trabalha legal, vários pigmentos que são lançados no sangue são comprometidos. Ou seja, regiões mais claras como o branco do nosso olho acabam sendo perceptíveis de forma mais clara. Ou seja, a gente consegue visualizar melhor esse problema que está acontecendo no sangue em decorrência da insuficiência no fígado na região dos olhos. Mas tem icterícia que acontece em bebê recém-nascido. Isso não tem nada a ver com doença. É só porque o fígado dele é novinho, não aprendeu a trabalhar direito ainda. Se a gente pensar em caso de cirrose hepática, o uso do álcool em excesso pode destruir o fígado, a pessoa também pode desenvolver o quê? A icterícia. Então, nem sempre quem tem icterícia tem a doença. Nesse caso que a gente está trabalhando aqui com a leptospirose. Mas é um recado de que alguma coisa não está correta no fígado da pessoa, tá bom? Bora para a tela comigo, vamos lá. O que é a leptospirose? Ela tem como forma de transmissão o contato com água ou solo contaminados com a urina de animais. E aí eu vou fazer uma ênfase para você. Quando a gente fala desses animais aqui, ó, para quem está fazendo provinha de vestibular, você vai lembrar sempre de ratos, ok? E aí a gente vai tomar muito cuidado, principalmente com áreas de risco. O que seriam essas áreas de risco? Olha para mim aqui. O que seria essa área de enchente? Pensa aí, o rato vive lá no esgoto, não vive? Na hora que o rato está no esgoto, ele está fazendo xixi no esgoto. E pode ser que o rato esteja contaminado com essa bactéria.
Se a bactéria ficar no esgoto, a gente não vai ter contato com ela, não vai dar nada. O problema é quando a gente tem épocas de enchente, porque na enchente a água infiltra lá para baixo do esgoto e de repente ela sobe para a superfície. E na hora que essa água sobe para a superfície, ela traz o que junto com ela? O xixi do rato. E junto com o xixi do rato, ela pode trazer o quê? Essa bactéria. E se a gente, de repente, tiver algum ferimento na pele e essa bactéria do rato entrar em contato com a nossa pele, a gente começa a desenvolver essa doença chamada de leptospirose. Bora para a tela comigo? Então, toda vez que a gente vai falar de leptospirose, você vai ter que lembrar disso. Primeiro, da presença do rato. Aqui a gente tem o rato preto, que é o ratus ratus, a própria ratazana, os músculos, que são os camundongos, mas sempre, ó, nas provinhas de vestibular, quando a gente vai falar sobre essas doenças, a gente vai associar o ferimento no corpo de uma pessoa a alguma fonte de água que possa ter o quê? A urina do rato contaminado com a bactéria. Galerinha, essas doenças, como eu te falei, são extremamente importantes para que a gente consiga desenvolver legal algumas possíveis questões de prova de vestibular, mas elas não são as únicas. Eu te mostrei, por exemplo, antes desse quadrinho, várias outras doenças que a gente tem que são causadas por bactérias. E tem muito mais do que aquelas ainda. Mas essas que eu coloquei para você no quadrinho são aquelas doenças que, em geral, quando aparecem de forma mais específica no vestibular, são aquelas que são mais cobradas da gente. Certo? Por hoje é isso, galerinha. O que eu queria parar para falar com vocês hoje era esse fechamento do Reino Monera para a gente terminar tudo sobre essas doenças bacterianas. E agora esse módulo chamado Reino Monera está concluído. A gente se encontra na próxima. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Até mais.